E aí, vocês que têm nos acompanhado aí na nossa série de live, quando nós entramos em live, é com o assunto um pouco mais prolongado do que assuntos tratados nos rios. Eu já agradeço a vocês que têm nos acompanhado nos rios, nas lives. Nós temos trabalhado nas lives sobre algumas partes de como viver neste mundo que trata-se do fruto do Espírito Santo. A gente tem comentado sobre alguns deles. Nós falamos sobre amor, sobre paz, falamos sobre amabilidade. Você que não acompanhou, é só entrar aí nas postagens, que aí vocês vão achar as outras lives aí, falando sobre cada um desses temas. Falamos sobre a amabilidade, e a última live nossa foi sobre mansidão. A próxima agora seria fé, depois humildade, sobre o fruto do Espírito Santo. Só que hoje eu quero abrir um parênteses na nossa live e eu quero falar sobre oração. Eu tenho ouvido nesses últimos dias agora muitas pessoas falando sobre oração. Devemos orar, vamos orar, devemos orar, por que orar, para que orar, qual causa orar. Mas oração é algo muito sério e ela não deve ser feita de qualquer maneira. Aí a gente vai trabalhar sobre esse tema. Então, na próxima live, se não houver alguma, como se diz, né, algum imprevisto ou algum assunto que deve ser tratado, a gente deve falar sobre fé, seguindo este livro aqui, Temperamentos Transformados. A gente está seguindo aqui uma parte dele, falando aí sobre o fruto do Espírito Santo. Mas hoje especificamente vai falar sobre oração. Temos vivido em tempos difíceis, assim como eu tenho falado nas outras lives. Tempos onde o amor tem se esfriado e que não está fácil de viver. Passamos aí por uma pandemia, temos passado, né, terminado. Agora estamos vivendo um momento turbulento em nosso país a respeito de política, mas o que nós vamos tratar aqui não é sobre política. Mas eu tenho ouvido também pessoas falar oração. Vamos orar, vamos levantar um clamor em prol da nação ou em prol de algum motivo específico, saúde, etc. e outras coisas mais aí. Mas eu quero fazer uma breve reflexão para vocês em um capítulo aqui da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Eu quero fazer uma reflexão sobre alerta, sobre oração. Se encontra lá em 2 Crônicas, para quem quiser depois acompanhar o livro de 2 Crônicas. Nós leremos no capítulo 7 apenas o versículo 14, que será a nossa referência hoje sobre reflexão. Assim diz a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a reflexão de hoje sobre oração. Deus tem ouvido a minha oração, a nossa oração, da forma que a gente tem feito, da forma que a gente tem conduzido. Esse texto que nós lemos aqui em 2 Crônica, o contexto dele
está falando quando Salomão, filho de Davi, rei Salomão, alguns devem conhecer, tinha acabado de construir o templo, um local de adoração ao Deus de Israel, um local específico para adorar. E aqui Salomão, orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria, agradecendo a Deus, ele recebe uma confirmação de Deus da sua oração sobre aquela situação, aquele momento que o povo estava passando. Se a gente for acompanhar ao longo da história de Israel, nós vamos ver que Israel diversas vezes enfraqueceu a sua fé em Deus. E aí que está o negócio. Aí que está o ponto-chave sobre a oração. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a nossa forma de dialogar com Deus, de conversar com Deus hoje no presente, é através da oração. E sim, nós que tememos a Deus e cremos em Deus, nós elevamos a nossa voz em oração, em clamor a Deus. Em momentos difíceis, em momentos de angústias, em momentos de tristeza, nós elevamos sim a nossa voz a Deus. Mas como é feita essa oração? De que forma é feita essa oração? Para quem é dirigida essa oração? Será que é diretamente para Deus? Reconhecendo tudo isso que Deus falou aqui nesse capítulo, no versículo 14. Então, essa é a reflexão de hoje. Oração, será que eu posso fazer de qualquer maneira? De qualquer jeito, de qualquer forma? Aí nós vamos ver. Começa assim o versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo... Como assim o meu povo? O autor de Crônicas estava falando de um povo escolhido por Deus, que é o povo de Israel. Então, o contexto aqui é o povo de Israel, o povo a quem Deus escolheu para que viesse, dessa mesma descendência, o Salvador, o perdoador dos pecados da humanidade, que é Jesus Cristo. Então, se o meu povo, este povo que eu o escolhi, ouve bem, se o meu povo. Então, hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, quem é o povo? O povo são todos nós que cremos neste Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Este é hoje o povo de Deus. Todo aquele que serve, que o busca de todo o seu coração, de todo o entendimento. Então, se o povo que me chama, que se chama pelo meu nome, então vamos lá, vamos fazer pausa nesse versículo, porque esse versículo é importantíssimo em questão de oração. Então, se o meu povo, então esse que me segue, que me serve, escolhido, separado, os meus filhos, que se chama pelo meu nome, então vamos lá. Deus não abre exceção, Deus não abre exclusividade, Deus é único. Então, quando nós formos orar, nós devemos dirigir unicamente a Deus, o Criador dos céus e da terra. Não existe outro que vai atender às nossas orações, somente Ele. Então ele fala que se chama pelo meu nome. A palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e devemos sim ter temor a Deus. Não devemos hora nenhuma brincar de ser servo de Deus.
Então, vem essa primeira observação. Primeira observação, que se chama pelo meu nome. Olha, para que Deus possa atender a nossa oração, você tem que reconhecer que é totalmente dependente de Deus. É o primeiro reconhecimento que nós temos que ter. Então, chamar pelo nome de Deus, o princípio da sabedoria, o único Deus que existe, não existe outro nome que nós devemos buscar em oração. Aí vem a segunda parte. Primeiro, chamar pelo nome, único nome, Deus. Vem a segunda parte. Se humilhar. Se humilhar. O que é esse se humilhar? Reconhecer a soberania de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, que não existe outro Deus além dele, e que nós não somos ninguém perante a onipotência deste Deus, o poder deste Deus. Então vamos lá, chamar pelo nome de Deus, se humilhar perante esse Deus, reconhecendo a sua grandeza. Aí vem, e orar. Então aí entra o tema, orar. O que é orar? Orar é ter uma conversa. Orar é dialogar, fazer uma oração ou uma oratória. Você chega num lugar, você vai conversar com alguém, você está fazendo uma oração, dialogando, conversando, ou você vai chegar e falar numa escola ou ao público, você está fazendo uma oração, uma oratória. Então, dialogar. Então, você, em nome do único Deus, se humilhou, reconheceu. Agora sim, você leva a sua palavra, a sua oração, o seu diálogo a este Deus. Conversar, dialogar e orar. Aí vem, você está conversando com Deus, aí vem, e me buscar, servir, reconhecer. Porque há um problema quando a pessoa fala assim: eu vou orar a Deus, vou pedir a Deus que Ele vai resolver o meu problema. Mas peraí, primeiro, você serve a Deus? Você busca a Deus? E essa oração que você está fazendo é diretamente a Ele, unicamente, exclusivamente a Ele. Você humilhou perante Ele. Aí vem, você busca, você o serve no seu dia a dia. Mas o servir é 24 horas da nossa vida. Não é somente na igreja, dentro de quatro paredes, não. É no seu trabalho, na escola, no seu dia a dia, no convívio social. Aí tem muitos que falam assim: mas eu orei a Deus e Ele não me ouviu. Primeiro que Ele é soberano. Aí vem a parte do reconhecimento da dependência de Deus. Ele atende a sua vontade, se Ele quiser. Então, o reconhecimento da soberania de Deus. Então, esse versículo 14 de 2 Crônica, para vocês, né, que estão acompanhando, no capítulo 7, ele se divide em parte as orações, a forma de fazer a oração, instruindo como o povo deveria fazer. Primeiro, o único nome é levar a oração somente a Deus, se humilhar, reconhecer a soberania dele, orar, dialogar com ele, conversar com ele. Você tem que buscar e servi-lo. Não é só chegar de qualquer maneira: estou passando por um momento difícil, um momento de angústia, de tribulação, e vou orar e Deus vai me atender. Não é bem assim que funcionam as coisas. Eu estou vendo nesses últimos dias muitas pessoas falando assim: nós devemos levantar um clamor, uma oração, porque nós estamos passando um momento difícil na nossa nação. Mas peraí,
Você nunca leu a Bíblia. Você nunca buscou a Deus. Não é só na igreja, não, é na sua vida, no dia a dia. Aí você acha que você vai chegar e orar e Ele vai atender. Não é bem assim. Aí vem uma outra observação na nossa breve reflexão. No versículo 14 continua: orar e me buscar, nós acabamos de falar. Agora vem mais uma observação. E se esse ser dirigir alguém, e se converter dos seus maus caminhos. Aí então vem a nossa quinta observação da oração: e se converter dos seus maus caminhos. Então vamos relembrar então. Se o meu povo, então levantando o clamor a Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus único, não existe outro Deus a não ser o Deus criador dos céus e da terra, que se chama pelo meu nome, se humilhar. 2, quer reconhecer que nós somos ninguém, nada perante Deus. 3, orar, conversar, dialogar com Deus, na intimidade que nós temos com Deus. 4, me buscar. Além de você reconhecer, se humilhar, orar, você tem que estar na presença de Deus, como servo, buscando a Deus. 4. E 5, se converter dos seus maus caminhos. Esse 5 que é precioso, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Nós temos que cumprir esses 5 quesitos: reconhecer nossa total dependência de Deus, como só existe Deus, um único Deus, não existe outro Deus a não ser esse Deus criador dos céus e da terra. Nós temos que nos humilhar, orar, conversar, buscar, servir. E o 5º princípio da sabedoria é arrepender das nossas falhas, arrepender dos nossos pecados. Não adianta você chegar perante Deus em oração, em amor, em petição, se você não reconhecer e pedir perdão pelos seus pecados. Nós devemos sim. Então essa foi a instrução dada para o povo de Israel. De que forma Deus ia atender às suas orações. E este Deus é o mesmo Deus de hoje. Ele é um Deus imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de sempre. Então nós, como meros seres humanos, falhos, pecadores que somos, nós devemos reconhecer os nossos pecados. Não só reconhecer como nosso pecado, mas como converter. O que é converter? Conversão, mudança de rota, mudança de caminho. A partir do momento que você reconhece e muda o seu caminho, deixa o seu pecado e passa a viver uma nova vida, servindo a Deus, na presença de Deus, Deus vai ouvir a sua oração. Aí segue, depois disso tudo, desses 5 elementos aí que nós precisamos para poder chegarmos em oração a Deus, aí vem a resposta de Deus. E Deus continua falando assim no versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7. E eu ouvirei dos céus. Deus se encontra nos céus, acima de todo ser humano, mostrando a grandeza, a soberania, a onipotência de Deus. Não existe nenhum ser humano comparável a Deus. Aí sim, Deus
ouvirá dos céus. 2. Dentro da resposta de Deus. Primeiramente, dentro da resposta, ele vai perdoar os pecados. Aí sim, perdoarei os seus pecados. Então, quando chegarmos a Deus em oração, por qualquer motivo, devemos reconhecer como totalmente dependente dele, pecadores e falhos como nós somos. Aí Deus vai perdoar os pecados. E 3, sararei a sua terra. Esse versículo hoje, por que eu fiz essa reflexão de oração em cima desse versículo? Porque é um versículo que está sendo muito usado nesses últimos dias agora, pelo momento que nós estamos passando no Brasil. Vou repetir o versículo para quem não acompanhou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que nós estamos ouvindo hoje é muito as pessoas falando a respeito da nossa nação. Então, para que Deus sare a nossa terra, para que Deus ouve as nossas orações, nós devemos reconhecer esses 5 pontos que eu fiz nessa breve reflexão sobre oração. Relembrando para vocês então, reconhecer Deus como o único Deus soberano, se humilhar perante Deus, dele, reconhecer que nós não somos ninguém perante Deus, que nós somos miseráveis, pecadores, não merecedores de nada que Deus. Assim, aí orar, conversar com Deus, mas temos que buscá-lo todos os dias da nossa vida, 24 horas, servir a Deus e servir com alegria. E o 5, converter dos maus caminhos, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que nós somos pecadores e que não merecemos nada. Aí sim Deus vai ouvir a nossa oração. Foi o que nós lemos aqui. Então nós temos ouvido muito isso. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus. Mas no momento de angústia, no momento de aflição, no momento... Aí você lembra de Deus. Mas nos outros dias você não lembra de Deus. Aí você acha que Deus é obrigado a ouvir a sua oração, a ouvir a minha oração. Não. Deus orienta o povo aqui, povo, para que eu possa ouvir a sua oração, vocês têm que reconhecer, vocês têm que me buscar, vocês têm que dirigir louvor, adoração somente a mim e mais ninguém. Mas não é um dia ou 2 dias, não, é a vida inteira, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Então, em meio a tribulações, em meio a angústias, em meio às aflições, devemos sim levar em oração nas nossas petições a Deus. Mas não é um dia isolado, não é numa época isolada, é para sempre, enquanto nós vivermos. Aí sim Deus vai reconhecer e vai ouvir. Não adianta só no momento de angústia, só no momento de aflição, você levar a sua oração a Deus. Temos que estar constantemente em comunhão com Deus e oração a Deus. E Deus sim é um Deus justo que vai ouvir a nossa oração. E tem uma outra parte dentro disso ainda, falando de reconhecimento a este Deus. Salmos, capítulo 33. Depois disso tudo, nós também devemos agora reconhecer. Olha, para sermos prósperos, abençoados por Deus, nós devemos ter Ele como centro da nossa vida.
Por isso que eu falei, tem que estar buscando a Deus 24 horas da nossa vida. Então ele tem que ser o centro da nossa vida. Em questão de falando de nação, de abençoar nação, tem uma coisa que eu vou dizer que ela é fato. Para que a minha vida seja abençoada, para que sua vida seja abençoada, Deus tem que estar no centro, né? Como eu falei, os 5 itens da oração: reconhecimento de Deus, o único Deus soberano de todas as coisas, nos humilharmos perante dele, mostrar que não somos nada, somos totalmente independentes, levarmos em oração nossas petições somente a ele, buscá-lo e reconhecer o nosso pecado e converter do mau caminho, mudança de direção. Aí sim nós teremos uma vida abençoada por Deus. E para termos uma vida abençoada por Deus, como eu acabei de falar, ele tem que estar no centro da nossa vida. Ele tem que ser o principal. A palavra fala: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primordial uma vida abençoada é ter Deus nas nossas vidas. E para uma nação ser abençoada, ela tem que ter Deus como o centro do seu governo. Israel, toda vez que buscou a Deus de verdade, foi abençoado, foi próspero. E quando Israel desviou de Deus, também ela pagou. A nação de Israel pagou pela sua escolha, pelo seu pecado. E não é diferente hoje. Uma nação, para ser abençoada, ela tem que ter Deus. Princípio. Tem que ter princípio. Qual é o nosso princípio hoje? São as escrituras, são as palavras. Então tudo aquilo que vai contra a palavra, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, vai contra Deus. E não adianta. Uma nação sem Deus, ela não é próspera. Ela não é próspera. Deus está no controle de todas as coisas. Devemos orar, conforme eu acabei de falar, da forma correta? Devemos pedir a Deus misericórdia? Devemos. Mas para que nós prosseguirmos neste mundo com esperança, Deus tem que estar no centro de todas as coisas. Então, Salmos 33, versículo 12, fala assim, preste bem atenção. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela passa de gerações e gerações. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. E ela é fiel. Feliz a nação cuja Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Não adianta. Se uma nação, se um povo não tiver Deus como centro da sua vontade, não prospera. Vai vir momentos de tribulações, assim como aconteceu com Israel no passado. Todas as vezes que desviou do caminho de Deus, pagou um alto preço por isso. Devemos orar, devemos buscar, devemos nos humilhar perante Deus. Sim, não existe ser humano nenhum que possa se comparar e nem chegar aos pés deste Deus soberano. E o nosso dever é sim
se humilhar perante Deus, assim como nós lemos lá em 2 Crônicas, e ter Deus como centro. Somente Deus como centro da nossa vontade, como primordial nas nossas vidas. E sim, Ele vai sarar a nossa terra, vai curar nossas feridas e vai perdoar os nossos pecados através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Aí que está a diferença, o reconhecimento da soberania de Deus. Não adianta você orar a Deus só por um momento. Deus tem que estar no centro da vida nossa o tempo todo, 24 horas. A nossa reflexão de hoje é isso. A oração é levada a partir do momento que Deus está no centro da nossa vida. Não por um momento, mas por todos os instantes, 24 horas, por toda a nossa vida. E para que a nossa nação seja próspera, para que a nossa nação possa ser abençoada, não existe outro a não ser Deus para abençoar. Então essa é a nossa reflexão, a breve reflexão. Fique essa palavra, pense direitinho, para vocês que ainda vão assistir depois dessa gravação, pense direitinho. Ore a Deus, busque a Deus, sirva a Deus. Assim como nós falamos lá em Crônicas, e assim como nós falamos aqui agora em Salmos. Essa é a diferença de uma nação próspera. É ter Deus no centro da nossa vida. Lembrando que, fazendo uma ressalva, fazendo uma pequena ressalva aqui, tudo na nossa vida terrena, ela é passageira. Um dia nós nascemos, um dia nós morreremos, isso é fato, não tem como fugir disso, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Deus, Ele é eterno, e suas promessas são eternas. E vou além. A nossa alma, o fôlego de vida aqui, ele é eterno. Mesmo que nós um dia iremos morrer, mas a promessa da salvação em Jesus Cristo é eterna. Então, a partir do momento que nós reconhecermos este Deus, humilharmos perante Ele e fizermos esses 5 pontos que nós trabalhamos nessa live em questão de oração, nós teremos uma bênção maior do que somente nessa terra, que é a vida eterna. Certo? Obrigado pela paciência. Até a próxima live. E a próxima live, se não tiver nenhum motivo específico, a gente vai continuar trabalhando aqui, né, sobre fruto do Espírito, como viver nesse mundo, né, trabalhando algumas características do fruto do Espírito Santo, como eu falei com vocês no início da live. Nós já falamos sobre paz, amabilidade, mansidão, fé. Próximo será humildade. Fé e humildade, né? Então, se Deus abençoar, até lá nós iremos tratar sobre isso aí. Então, fica aí para vocês essa pequena reflexão aí sobre oração. Nós trabalhamos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E finalizamos a conclusão de uma nação feliz, próspera, em Salmos 33, capítulo 33, versículo 12. Certo? Não se esqueça dos 5 pontos. Só existe um único Deus. Devemos nos humilhar perante Deus, reconhecer sua grandeza. Devemos orar somente a Deus. Devemos buscar e servi-lo o tempo todo. E o 5º, devemos arrepender e converter dos nossos
pecados. Certo? Obrigado aí, nossa breve reflexão, e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a nossa nação. Até a próxima e até a próxima live.